Fala galera, bem-vindos a mais uma cena e hoje edição especial, os melhores filmes sobre futebol ou envolvendo futebol e sua paixão. Já que estamos em ano de Copa e ela tá chegando, então você já sabe, vem comigo. Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Nossa, galera, eu sou um entusiasta do cinema de futebol, né? Estou sempre assistindo filmes do gênero de futebol, desse subgênero, e eu sempre gosto de estudar, olhar o que está sendo feito, o que não está sendo feito, o que poderia ter sido feito. O cinema brasileiro é um país que podia ter investido mais nesse tipo de filme, por causa da nossa grande cultura de futebol, das nossas histórias. Então eu fiz uma lista gigante, tenho uma lista gigante dos filmes de futebol, eu anoto todos que eu assisto sobre o tema, especialmente ficção. E do top 5 eu separei três dos melhores e dos que eu mais gosto, e eu trouxe aqui para vocês. O melhor de todos é A Procura de Eric, de Ken Loach, de 2009. Ele conta a história de um carteiro que está passando por uma crise na sua vida, uma crise de talvez de meia-idade, uma crise de identidade. E ele lembra que ele ainda ama a sua namorada dos tempos áureos ali do seu início da vida madura, que ele teve uma filha, porém ele fugiu com medo de fazer uma família com essa moça, porque ele ainda é muito jovem, e ele vai acabar vivendo uma vida sem muita felicidade. E ele é apaixonado por futebol, apaixonado pela época do glorioso Manchester United dos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, a época em que jogou o Eric Cantona, né, o craque da seleção francesa e o craque do Manchester United, que também chama Eric, olha só. Então ele um dia acaba fumando um baseado, né, do seu enteado, e começa a receber a visita do Eric Cantona com alguns canseiros. O próprio jogador, que também é ator, aparece no filme e começa a dar algumas dicas sobre a vida amorosa, sobre a vida social, né? E ele começa a poder melhorar a sua vida com essas dicas e as mensagens, né, do Cantona quando aparece para ele, né? E assim, o filme tem uma pegada bastante social, né? Porque fala dos carteiros, fala da vida do proletariado, né, de Manchester, no caso, onde se passa a história. Então, assim, é bem interessante, né? O Eric é um personagem muito legal, de meia idade, muito divertido, que a gente entende o que ele está passando. O Cantona faz uma presença incrível. Os próprios amigos carteiros do Eric são muito legais, né? E o filme tem sempre esse debate entre burguesia e proletariado, que é uma das linguagens do estilo de ideias do cinema do Ken Loach, que é um cineasta da Grã-Bretanha ali, né, que sempre fala sobre o socialismo, né, e o proletariado nos seus filmes, mas de uma maneira bem interessante. E esse filme une futebol e essa paixão do Eric, né, e toda a questão social que ela envolve. E é um dos mais interessantes, tem uma pegada muito bem desenvolvida em questão de linguagem, questão de história. É um roteiro muito legal, muito interessante, une drama com comédia. É um filme impecável e fica essa dica para vocês. Tem mais uma dramédia, digamos assim, que é Os Cinco de Tajeres, o El Cinco. É um filme argentino do Adrián Benies, de 2014. Este que é um grande cineasta latino-americano, que curiosamente eu era apaixonado por eu sou apaixonado por um outro filme dele chamado Gigante. E eu conheci ele quando ele fez esse filme, e esse filme foi lançado aqui na Mostra Internacional de Cinema
E eu cumprimentei, conversei com ele, troquei uma ideia. E eu não sabia que ele era o diretor do Gigante. E depois que eu conversei com ele, que eu tive um papo sobre os 5 de Tajeres, né? E o Gigante é um dos meus filmes favoritos da vida, eu fui descobrir que ele era o diretor do Gigante. Tipo assim, depois que ele já tinha ido embora. E eu fiquei, de certa forma, chateado, porque eu queria falar também sobre o Gigante, né? Mas assim, o papo foi muito legal, o cara foi muito receptivo. Paco, que é um craque do time de Tajeres, né? O time de segunda divisão. Argentina, um time bem fraco. E esse cara, ele não é um grande craque do time, não é o líder técnico, não é o melhor, mais habilidoso, mas ele é o capitão, o cara que está lá há mais tempo, ele é o líder da raça, líder do brio, né? O cara que honra a camisa. Porém, a idade está chegando, ele já não consegue mais acompanhar os companheiros, então ele vai ter que se aposentar. Só que ele não sabe o que ele vai fazer depois que ele vai se aposentar. Começam a surgir algumas propostas e ele começa a ficar reflexivo sobre o que vai fazer depois da aposentadoria. Ele é casado, ele precisa de dinheiro, a mulher está grávida, então ele está meio perdido em busca do futuro dele. O filme é bem interessante porque aborda essa questão dos jogadores, né, de segunda classe e também de jogadores, né, o que eles vão fazer depois da aposentadoria. E o Polaco é um desses. Ele fica pensando no que fazer, se ele vai ser treinador, se ele vai ser dirigente, se ele vai fazer agenciar jogadores. Ele até pensa em abrir uma loja de calcinhas e sutiãs. Ele não sabe muito bem o que ele vai fazer e está tentando se entender nesse novo futuro que vem pela frente em sua vida, né? E o filme tem uma linguagem muito divertida, tem muitas piadas inteligentes, interessantes, né? O diretor é muito bom em fazer um drama com saídas leves, com tons de comédia, né? Um típico cinema latino-americano bem humorado, bem leve e intrigante, que conta uma história muito boa com um ótimo elenco. É um dos filmes mais agradáveis e mais interessantes do gênero, que merece sempre ser visto. Ultras, de 2020, de Francesco Lettieri. Esse já é um filme um pouco mais pesado, mais violento, mais intrigante, com um pouco mais de suspense, porque conta a história da torcida organizada do Napoli, né? O que eles chamam de ultras seriam a torcida organizada, né? Ou os hooligans italianos, são os ultras, né? E a história de uma torcida ultra da Itália, desse time do Napoli. E conta a história de Sandro, que é o líder dessa torcida durante 15 anos, e ele começa a se questionar, porque ele está cansado desse mundo de violência, né? Intensidade, loucura, fugas, e ele resolve querer começar uma vida normal aos 40 e poucos anos da vida. Só que ao mesmo tempo existe a velha guarda, que são seus companheiros de arquibancada de muitos anos, que não querem que ele faça isso, até porque surge uma nova incidência, né? Um novo grupo de jovens muito pegados pelo fogo da juventude, da intensidade, que querem fazer coisas novas, querem provar coisas novas dentro da arquibancada, dentro das brigas, dentro do hooliganismo, dessa cultura entre lutas e barra bravas e domínio de poder e mostrar quem é mais. E seus amigos sabem que essa saída não existe. Você, uma vez que entrou, praticamente não tem volta. Você tem que estar lá para sempre, né? Então é quase uma coisa meio gangsterismo, né? Como diz os argentinos aqui do Boca Juniors, é herança. É uma herança que não tem como apagar, né? E ele se vê numa saída sem saída, até porque um filho do seu ex-amigo, né, também está nessa luta para querer entrar na torcida e
se espelha no Sandro, e ele não quer ser um espelho para esse garoto. E assim, o filme faz um retrato muito interessante, social, sem julgamentos, sobre essa cultura da violência que dá uma volta no mundo todo, em todos os países que tem futebol e que o futebol é um esporte popular. E existe hooliganismo, barra bravas, ultras e essa cultura de sair na mão e defender a sua bandeira com orgulho e sangue. Então é um filme muito intrigante, é provavelmente o melhor filme, pelo menos para mim, sobre o tema, e é muito tenso, é muito intenso, o filme é praticamente impecável e representa muito para o cinema de futebol, porque os torcedores são a sua essência, né? E o hooliganismo está na essência da cultura do futebol, querendo ou não. E a gente tem que tentar entender o porquê que esses caras fazem isso. E esse filme tenta explicar um pouco de onde vem essa paixão e essa loucura da violência e das brigas. Então é isso. Eu espero que vocês gostem. Se quiserem ver mais filmes sobre futebol aqui, eu vou comentar para vocês. Deixem aí seu comentário pedindo mais filmes. Tem uma lista enorme, posso ir falando para vocês. Tá bom? Um grande abraço e não deixe de se inscrever. É rapidinho, é 1 segundo e vai fortalecer para mim trazer mais vídeos para vocês. Um grande abraço e rumo ao Hexa.